se perguntarem pra gente o nome dele. E para falar sobre o emprego dele como carteiro da cidade, senhor... A gente devia ter esperado. O diretor Brown já ia falar o nome dele. Foi o pânico. Aí, se lembra dessa vez? Essa foi muito esquisita. Isso não é um flashback. Espera aí, tem uma entrega para vocês! Não tem mais como evitar. Vamos ter que perguntar o nome. Enlouqueceu? Você tá esquecendo a janela. Eu não vou mais pular de nenhuma janela. Eu ainda tô tirando caquinho de vidro das minhas guiorras depois da última vez. Não, tô falando daquela janela de oportunidade em que é socialmente aceitável perguntar qual é o nome de alguém de novo. Depois da terceira vez com a mesma pessoa, a janela fecha. E toda vez que encontrar depois, a janela ganha mais uma tranca, mais um prego e mais um fecho. No momento, a nossa janela com cara é mais difícil de abrir do que uma loja de esqui no deserto. A entrega de vocês! O que é que ele quer entregar? Isso deve ser pra mim. Eu também não sei o nome desse cara. Tô evitando ele não saindo daqui de casa e pedindo tudo delivery. Mas ele não é o nosso carteiro? Eu não pensei direito. E pra que esses potes? Não precisa sair de casa pra ir no banheiro. Não pensei direito também. Temos que descobrir o nome dele sem que ele perceba. Oi, Gumball! Olá, senhor! E agora, Gumball? Vai falando até ver o olhar de reconhecimento no rosto. Smith, Brian, Peterson, White, Stevenson, David. Desculpa, meu amigo senhor. Eu vou deixar aqui com os outros. Não é ilegal olhar a correspondência dos outros? O que é pior, ficar preso numa prisão ou ficar preso numa prisão de vergonha social? Bingo! Não é meio estranho o carteiro deixar cartas na caixa de correio dele mesmo? Tem gente que não gosta de levar o trabalho pra casa. Ao proprietário, a quem interessar possa, ao residente, ao morador, ao pagante. Atenção, por favor, senhor ou senhora, senhor ou senhora, ao aniversariante, a qual é? O que você tá fazendo? Destruindo as provas. Mas era só a gente botar de volta no correio. Boa ideia. Como eu ia dizendo, eu vou gravar. Survival. O crime perfeito. Com licença, pode assinar uma petição? Desculpa, eu não tenho tempo pra... Obrigado por parar, por favor, assina. Eu não sei se... Muito bom. Escreve o nome completo, por favor, letras legíveis de forma o maior que puder. E é pra quê? O prefeito vai derrubar a biblioteca pra construir um hospital. Isso não parece tão ruim. Mas depois ele vai derrubar o hospital pra construir um orfanato. De novo, não é tão ruim. Mas depois ele vai derrubar o orfanato e construir um apartamento de luxo. Apartamento de luxo. Isso é terrível, me dá aqui. Não, espera, nós precisamos agir e tem que ser agora. É o prefeito aqui. Eu tive uma ideia. Derrube a biblioteca e construa um hospital. Não, esse é só o primeiro passo.
todos nós juntinhos de novo depois das férias de verão. Mas parece que tem alguma coisa faltando. Minhas calças, estou sem calças, não estou usando calças, nunca uso calças, nunca uso calças. Ufa, foi por pouco, acabou o pânico. Sapatos, estou sem sapatos, calma, eu fiz de novo. Por que eu usaria sapatos? Eu não tenho pés? Meus pés, eu não tenho pés! Mas é verdade, tem alguma coisa faltando. Tá tudo bem demais. Eu tô usando meu boné novo há 20 minutos e ainda não me zoaram nenhuma vez. Deixa eu consertar pra você. Entendo por que não tirou. Cadê o Gumball e o Darwin? Crianças, é o 7h30. Vão se atrasar pro primeiro dia de aula. A mamãe me deixou no comando. Se eu não levar vocês pra escola a tempo, ela vai me destruir. Destruir vocês. Nós. Eu, vocês, nós, vocês, eu. Ui, foi só um sonho. Nem são 7h30, são 8h30. Estão atrasados. Ai, não! As crianças viraram material escolar? Ou será que estou sonhando? Só tem um jeito de descobrir. Eu não... Eu sou um bom pai? Não sabe de nada. Ai, cadê eles? Tá bom, Tem no o melhor de Magalu milhares de ofertas com até 130% de desconto. de achar eles é fazer uma reconstituição. Tá bom. No vídeo de hoje vamos abordar um assunto muito pesado e assustador, então só assista esse vídeo se você tiver muita coragem, porque hoje nós vamos ver o misterioso personagem de O Incrível Mundo de Gumball. Estamos falando do Mononoise. Tá bom, quero saber qual que é o nome desse carinha aqui. Fala galera, beleza? Eu sou o Rafael e tá começando mais um vídeo aqui no canal. E seguinte, gente, recentemente aí navegando pelo nosso maravilhoso YouTube, né? A coisa que eu mais faço da minha vida é assistir vídeo aqui no YouTube. Eu encontrei um canal chamado Tony Alvarez 18. Obviamente, como dá pra você notar aí, a língua do Tony não é a mesma que a nossa. Na verdade, é bem parecida, né? Se você der uma olhada, tipo, parece eu quando eu tô ali lendo sem os meus óculos. Mas bom, eu encontrei o canal desse cara vendo esta capa do vídeo dele especificamente. Daí eu olhei assim, vi o misterioso personagem do Incrível Mundo de Gumball. Tipo assim, como que eu nunca vi esse personagem? Como que ninguém nunca comentou aqui na internet o que é esse personagem? Foi muito chamativo, sabe? Eu tive que parar pra assistir esse vídeo. É algo que ninguém comenta sobre. O desenho acabou aí com 6 temporadas e ninguém comentou sobre esse personagem. Daí, só assistindo o vídeo do Tony mesmo pra eu conhecer quem que é esse Mininoise, né? Não é Mononoise. Mininoise? Mononoise? Bom, pra descobrir quem que é esse personagem, eu tive que assistir o vídeo do Tony. Eu assisti o vídeo completinho, só que depois eu fiquei com muitas dúvidas. Então, eu tirei algumas horinhas aí, fui pesquisar sobre o personagem, porque realmente me levantou uma curiosidade muito grande. Na verdade, eu queria ter 100% de certeza sobre esse personagem aí, que é falso, mas é real ao mesmo tempo. Agora eu te peguei. Eu acredito que agora você deve ter pensado, bom, se ninguém nunca notou esse personagem, a única forma dele ter aparecido ao decorrer de desde 2013, lá que a série tá no ar, nessas 3 temporadas, eu acho que a única forma dele ter aparecido pra ninguém perceber é como um easter egg, alguma coisa escondida ali no cantinho que ninguém percebe. E sim, é exatamente dessa forma que ele aparece como um easter egg em vários episódios de O Incrível Mundo de Gumball. Ele tá sempre ali no cantinho, escondido, e são em vários episódios. É até curioso que em algumas cenas ele tá de costas, algumas cenas ele tá lá no fundinho, outras ele já tá bem perto assim. Tem até cenas que dá pra ver que são bem chamativas, que dá pra ver os 2 olhos dele ali. Ele é um personagem totalmente preto, né? E dá pra ver que os olhos dele só é todo branco ali, não tem a íris ali. E analisando esse personagem me fez muito lembrar o vendedor da van misteriosa, cara. Isso porque o vendedor da van misteriosa ali a gente só consegue ver, né, o olhinho dele ali, só aparece os olhos e
nunca foi revelado o rosto dele. Isso nessas 6 temporadas aí do desenho. Então, temos aí o Mini Noise, que é muito parecido com o vendedor da van misteriosa. Será que é ele, o vendedor da van misteriosa, que fica ali seguindo os personagens e aparece escondido pra coletar itens pra vender na sua van? Será? Segue o roteiro, Rafael, segue o roteiro. Mas se ele aparece assim escondido, só mostrando os olhos, né? Deve ser alguma coisa da nossa cabeça. Deve ser só 2 pontinhos brancos ali, né? Sei lá, 2 pontinhos brancos no escuro, não tem como a gente ter certeza se é um olho ou não. Ou talvez seja alguma piada interna dos criadores, alguma coisa que eles colocaram ali sem o sentido algum, só colocam nos episódios ali mesmo. Ou talvez ele seja um personagem... Ou talvez ele seja um personagem que ele queira atenção. Na verdade, eu digo que esse carinha é um personagem esquecido, um personagem deletado, e vocês já vão entender o porquê. Vem comigo. Mas o que estamos falando desse personagem que foi nomeado de Moninize ou Mononoise? Porque se você pesquisar aí no Google dessas duas formas, você vai encontrar de quem que a gente tá falando, mesmo que ele não seja muito famoso assim, não seja muito conhecido. Eu acho que o fato dele nunca ter sido apresentado oficialmente assim pelo criador, ter falado, ó, esse aqui é o Moninize, ou esse aqui é o Mononoise, daí por isso que os fãs criaram esse nome aí e tem essa confusão toda. A grande questão que fica agora é que você deve estar perguntando, Rafael, se esse personagem ele foi esquecido, ele não teve a atenção ali dos criadores, então ele é um personagem que foi pro vácuo, lá no episódio O Vácuo, dá pra ver ele escondido ali em um canto? Calma. Bom, vamos então à história do Tony Alvarez 18, o vídeo dele lá. Ele disse que ele estava pesquisando um conteúdo para um determinado vídeo, daí ele encontrou no Reddit essa conversa que estava rolando desse carinha aí que estava perguntando sobre o personagem que se chama Moninize. Isso deixa bastante dúvidas porque a própria pessoa que citou esse personagem aí que ninguém conhece não sabe quem que é o personagem, ele só se lembra do nome, só viu o personagem e fala... É algo muito estranho porque ele tá perguntando se alguém já viu esse personagem, então ele não lembra em que episódio que o personagem aparece, quem é o personagem, ele só sabe que o nome dele é Moninize, que ele apareceu escondido em algum episódio, e ele revelou que esse personagem, ele era pequenininho, ele tinha braços longos e finos, a cor dele era totalmente preta e ele tinha pontinhos, os olhos deles eram pontinhos brancos. Então agora o negócio começa a ficar meio assustador, né? Porque é um personagem que aparece escondido, que ninguém nunca viu, que ele tá perguntando onde é que foi parar, que tem braços longos e pernas finas ali, nananã. Parece que a gente tá lendo uma creepypasta ali no Reddit, né? Mas não, calma, vamos entender esse negócio que não é nada assustador. E ó, só pra avisar vocês, todos esses boatos aí começaram há 7 anos atrás, ali quando o desenho tava entre a sua segunda, terceira temporadas. Cara, 7 anos atrás, quando o desenho tava ali no começo. Tá, agora parece muito que a gente tá falando de uma história de terror. Enfim, um tempo se passou e esse cara voltou e ele falou que agora ele encontrou o Moninize e ele estava lá no episódio O Gênio da primeira temporada e ele deixou o tempo em específico ali pra gente. Ele falou que o personagem estava em 4 minutos e 24 segundos. O Tony contou que ele foi assistir o episódio então, foi exatamente lá no 4 minutos e 24 segundos e ele não encontrou absolutamente nada. Aí eu, né, só pra garantir, fui lá dar uma olhada também, assisti o episódio completaço, sempre reparando ali nos fundos, né, dando uma olhada por geral, assim. Dei uma analisada no minuto 4 e 24 segundos e não tinha nada, então tá confirmado aí por 2 pessoas que não tem nada. Tá, agora chega a parte mais incrível de tudo isso. Chegou uma parte ali que eles começaram a aparecer agora com fotos, eles chegavam, ó, agora tá nesse episódio aqui, ó, agora tá nesse episódio aqui. E cara, a qualidade das fotos que eles mandavam era muito ruim. A gente até pensava, é fake news. Eles foram lá, tiraram uma foto, pixelaram e desenharam ali pra gente acreditar. E era o que vinha na cabeça. Essa foto aí com qualidade péssima já entregava assim de cara, ainda mais tirada por um celular, né? Já entregava muito que era fake news. E se você fosse lá no episódio verdadeiro, né? Que eles deixavam, ó, tá nesse episódio aqui, lá no cantinho, no minuto tal, você ia no episódio e você não encontrava o Moninize lá, ele não tava lá. E bom, esse cara que começou tudo isso lá no Reddit, ele não estava mentindo porque se passou um tempo e descobriram que na verdade isso só estava acontecendo porque aonde esse cara assistia os episódios e via esse Moninize era em um site, um lugar não oficial. Ele não assistia no canal do Cartoon Network, ele não assistia na Netflix, ele não assistia em lugar nenhum. Era tipo a famosa pirataria, né? Então o cara estava falando... E o modo brincante chegou mais um integrante. O que já era hora ficou irresistível. Olha, se tem um assunto que vocês amam aqui no canal é quando eu comento sobre cópias de desenhos animados. E recentemente me surgiu uma dúvida, eu fiquei me questionando se alguém já ousou copiar a maior obra-prima já criada pela humanidade. De fato, eu fiquei muito decepcionado porque
poucas pessoas no mundo decidiram plagiar o incrível mundo de Gumball. Ah, você não deveria estar feliz com uma coisa dessa, Rafael? Eu deveria, mas se não tem cópia de Gumball, não tem assunto pro meu vídeo de hoje. Se não tem assunto pro meu vídeo de hoje, não tem entretenimento pra vocês. Vocês não concordam que isso é algo muito triste? Agora, falando sério, poucas pessoas, né, usaram copiar esse desenho animado, mas os que usaram fizeram isso de uma forma tão descarada, mas tão descarada que, olha, chega a ser vergonhoso a falta de vergonha na cara. Se você assistiu Gumball, você sabe que todo episódio ele tem uma crítica, né, algo aqui da vida real. Eles não perdoam nada plágio, então, né, eles já zoaram aquela cópia bizarra de Ratatouille, aquela cópia de Kung Fu Panda. Esses são os que eu consigo lembrar de cabeça, mas eles já zoaram tudo que é cópia. De resumo, então, não cutuca com vara curta, porque eles podem te zoar no próprio mundo deles. Bom, então, sabendo desse mínimo, é de se esperar que ninguém é maluco o suficiente pra ter coragem de copiar esse desenho animado, não é? Não, afinal, como diz aquele ditado, tem maluco pra tudo nesse mundo, e sim, plagiaram o incrível mundo de Gumball. Inclusive, o Brasil vai entrar nessa brincadeira. Sim, o Brasil supostamente copiou o incrível mundo de Gumball palavra por palavra, um negócio descarado mesmo, vai vendo. Enfim, gente, não é uma lista muito grande, ainda bem, né? Afinal, cópia não é algo legal, mas são informações bem interessantes e engraçadas de se analisar, por isso que eu decidi fazer esse vídeo, mais pelo entretenimento mesmo, mais pela zoeira. Então, só antes da gente começar, eu vou pedir, como sempre, né, a sua ajuda pra gente engajar esse vídeo, pra ele chegar pra mais e mais pessoas, e assim o nosso canal crescer mais e mais. Como você me ajuda é muito simples, você só precisa comentar algo aí embaixo, né, que automaticamente o YouTube já vai ver a sua interação, vai entender que o vídeo é interessante e vai divulgar pra mais pessoas. Então eu quero ver todo mundo comentando suspeito, pra gente já entrar no clima do vídeo. Vocês vêm falando que o meu cenário tá sempre muito vazio, né, que tá muito branco, então vai, me dá essa força aí, vai comentando, divulgando, né, se inscrevendo pra gente chegar logo a 1 milhão de inscritos e botar a placa dourada aqui, a placa de 1 milhão pra ficar esse cenário bonitão, beleza? Então, muito obrigado se você já me ajudou, se você deixou o like, se você se inscreveu, comentou, compartilhou esse vídeo. E agora sim, vamos pra essa lista de bizarrices aí que resolveram copiar o incrível mundo de Gumball. Miracle Star, cópia chinesa. Tá, isso aqui eu sei que já foi muito comentado pela internet, a maioria de vocês já deve ter ouvido falar, porque a proporção da polêmica foi tão grande a ponto do próprio desenho fazer um episódio exclusivamente humilhando essa cópia. Só que acontece que eu nunca tive a oportunidade de comentar aqui no canal, e eu tenho certeza que existe sim uma minoria, né, que não conhece essa cópia. Deve ter assistido o episódio lá que o incrível mundo de Gumball fez e nem devem ter se tocado do que se trata, né, que é uma crítica a algo aqui do mundo real, uma polêmica que aconteceu. Então vamos começar investigando essa cópia aí que se chama Miracle Star, ou no português Estrela Milagrosa, né? O dinheiro que eu ganho trabalhando pra alimentar meus filhos. Os filhos que você quis ter. 那是我辛辛苦苦赚来养你们的钱，是你自己决定要收我的。 Lançado em setembro de 2014 na China, esse desenho acompanha as desventuras de uma cabra e de um sapo. Pois é, transformaram o Gumball em uma cabra e o Darwin em um sapo. O melhor de tudo é que ele é um desenho comercial, ou seja, ele foi feito para promover uma marca, né? Inclusive ela é uma marca muito conhecida lá na China, uma marca que eles chamam de Sanyu Foods. E sabe, eu fico me perguntando como que uma marca tão grande, né, com dinheiro, decide promover o seu produto copiando um dos maiores desenhos da atualidade, né, da Cartoon Network ainda por cima, né? Isso não tem sentido. Eles tinham dinheiro pra produzir, contrata 2 roteiristas aí e produz algo exclusivamente pra gente, mas não. Decidiram copiar. E assim, eu me torturei assistindo alguns momentos desse tal de Miracle Star, né? E eu percebi que o desenho é ridiculamente péssimo. Ridiculamente é uma palavra que existe? Enfim, a sincronização das vozes é horrível, o 3D é lamentável, e ainda por cima eles imitam segundo por segundo de vários episódios à parte, né, de Um Incrível Mundo de Gumball. Eles também imitam alguns personagens, né, copiaram até personagens de outros desenhos e animações e mesclaram nessa cópia de Gumball, como esse robô aí, que é uma imitação do Boberto de Gumball, mas ele tem a estética do Bender de Futurama. Ou então o Hector, que em Miracle Star continua sendo um gigante, que nem em Gumball, mas é um gigante Sully lá de Monstro S.A. E olha, eu tava assistindo lá e eu rachei completamente quando eu achei uma cena, né, que os personagens eles estão lá no quarto deles, e é exatamente o quarto do Gumball e do Darwin. Até a posição do computador fica no mesmo lugar ali, com o Gumball na cadeira e o Darwin sempre fica em pezinho ali. A mesma coisa dessa cabra e desse sapo, sabe? Eles imitam exatamente. Então, como vocês já notaram, não é uma cópia tipo carros da Pixar versus carrinhos da Vídeo Brinquedo, é literalmente o reflexo do Gumball no espelho, sabe? Só que com algumas bizarrices ali que eles resolveram adicionar pra falar, olha só, isso aqui é um pouco da gente também, a gente se esforçou. E detalhe, toda a família é uma cópia dos Wattersons, mas a Anaís ela não existe nessa versão chinesa. O Gumball ele comentou que a personagem não está presente na cópia porque ela é uma mulher, né, e os direitos na China são totalmente diferentes do que a gente conhece. Tudo bem, eu entendo que quando eles ficaram sabendo dessa cópia, eles queriam detonar, humilhar o máximo possível dessa cópia chinesa, mas eu acredito que a Anaís ela não existe nessa versão chinesa porque na China existe a superpopulação, né? Eles tinham, na verdade, uma lei que recentemente foi alterada, mas eles falavam que
todo casal só podia ter no máximo 2 filhos. E por isso que, tipo, não tem 3 filhos nessa cópia. É só a cópia do Gumbo e do Darwin, não tem a cópia da Anaís. Mas quem sabe pode ser também, né? Porque eles têm, sei lá, um certo tipo de direito diferente pra mulher. Não sei como é que funciona lá. Bom, aconteceu que então em 2015 começou a repercutir na internet que esse desenho é um plágio descarado de O Incrível Mundo de Gumball. Isso, não, pra vocês verem, 7 anos atrás, quase, até 2022. E agora vocês devem estar imaginando que assim que a Cartoon Network descobriu essa cópia, eles processaram, né? Essa empresa chinesa, mas não foi bem assim. A história foi totalmente diferente. Lá pra perto de janeiro de 2015, o Ben Bocquelet, que é o criador de O Incrível Mundo de Gumball, ele descobriu esse desenho através de mensagem dos seus fãs. Aí ele fez um post no Twitter falando o seguinte, abre aspas: "Obrigado a todos por me apresentarem ao leite da cabra chinês do Gumball. Valeu meu dia. Ponto, fecha aspas." Bom, agora finalmente a Cartoon Network deve ter processado eles, né, Rafael? Não, literalmente não aconteceu nada, mas mal a gente esperava, né, que 2 anos depois, em fevereiro de 2017, iria lançar um novo episódio do Incrível Mundo de Gumball chamado As Imitações. E adivinha, é criticando diretamente essa versão chinesa de Gumball. Ou seja, eles deixaram de processar pra humilhar em cores, né? No final a Cartoon Network saiu dando risada dessa situação. Bom, o episódio, resumindo pra vocês, é meio que a família Watterson em choque, né? Por descobrir que existe uma família que imita, detalhe por detalhe, o estilo de vida deles. E eles solucionaram essa situação com uma lição de moral em musical, ensinando que eles podem e eles devem serem eles mesmos, tipo, que eles não precisam copiar outras pessoas. E durante a música eles vão falando que isso é algo criminoso demais e que eles vão parar no tribunal se eles continuarem com isso. Ou seja, já avisando, né, que eles devem imediatamente parar com essa sacanagem, tipo, agora. E sabe, depois de tudo isso eu fico imaginando, tipo, a galera chinesa lá que produziu, né, Miracle Star, tipo, que eles ficaram sabendo da situação que chegou o negócio, daí eles se reuniram numa sala pra ver esse episódio e as imitações, e todo mundo, assim, na sala quieto, um clima, um silêncio humilhante, assim, deles vendo esse musical. Deve ter sido muito engraçado. Eu pagaria pra ver. O que estão fazendo? É criminoso demais. Então tem que ser originais. E essa aí é a cópia chinesa de O Incrível Mundo de Gumball, que deu a maior polêmica, que virou meme na internet inteira, todo mundo conhece. Acho que assim que saiu o episódio, eles já cancelaram tudo. Acho que foi ali na época do episódio mesmo, não sei como é que daí seguiu, mas eu sei que eles cancelaram e nunca mais ninguém falou nada. Porta dos Fundos, cópia brasileira. Então é agora que a gente vai introduzir o Brasil nessa lista. Vocês com certeza devem conhecer um canal muito famoso aqui no YouTube chamado Portas do Fundos, ou Porta dos Fundos. Aconteceu que há 7 anos atrás, no dia 17 de julho de 2014, eles publicaram um novo episódio chamado Suspeito. De acordo com eles, um vídeo original. E pois é, o próprio título já meio que entrega a situação, né? Sus. Abrindo nos comentários a gente vê que tá todo mundo acusando o episódio de plágio, né? Sobre o quão idêntico esse assunto, e as falas dos personagens eram a um episódio específico de O Incrível Mundo de Gumball. O episódio em questão se chama O Jogo, da 3ª temporada, que foi lançado originalmente em 21 de agosto de 2013, lá nos Estados Unidos. Pois é, isso foi quase um ano antes desse episódio aí do Porta dos Fundos. Bom, resumindo, lá no episódio do desenho, fazendo uma limpa no quarto dos garotos, a família encontra um jogo esquecido chamado Drible ou Desafio, que basicamente consiste em fazer desafios absurdos. Então lá no jogo, o Ricardo ele pega um desafio, né, que consistia em zoar um policial. E é aí que a gente chega no momento que é idêntico ao episódio do Porta dos Fundos. É praticamente a mesma situação, um criminoso reportando um crime ao policial, né? A parte que mais me chamou a atenção que acontece em ambos é quando o policial ele olha pro papel ali pra notar que o ladrão ele tinha um óculos, e quando ele olha de volta pro ladrão, do nada ali aparece um óculos na cara do cara que tá reportando a situação. Como era o ladrão? Tá, ele estava usando um monóculo. Tá legal. Tá. Ele tinha mais alguma coisa? Um sinal, uma tatuagem? Ele tava de óculos peçanha. E também quando ele se nega ali a anotar no papel que o cara acabou de reportar pra ele, porque ele já tá suspeitando do que tá acontecendo, é exatamente o que acontece em ambos. Mais algum detalhe específico? Tá, ele estava vestido igual um fazendeiro. O senhor não vai escrever isso, não? Só estou testando uma coisa. Tá. Você não vai anotar aí? O quê? Que ele tinha um boné. A piada final é que o Ricardo ele queria roubar um beijo do policial, e adivinha? O cara também quer roubar um beijo do policial. E o que foi que ele roubou? Um beijo. Ele falou o que ele queria? Ele queria roubar. Roubar o quê? Um beijo. Enfim, é uma situação bem engraçada e curiosamente nem o Porta dos Fundos e nem o Cartoon Network se pronunciaram a respeito disso. Obviamente pode ter a chance de que tudo isso é uma mera coincidência, pelo amor de Deus, eu não tô acusando ninguém, né? Eu tô apenas levantando aí os fatos que os fãs já se questionam há anos aí na internet. Pode ter sido uma mera coincidência, mas
Tudo muito igual, né? Pink Malink, cópia da Nickelodeon e da Netflix. Ok, esse aqui eu pessoalmente não acredito ser 100% uma cópia, então eu vou apenas apresentar os fatos pra vocês, né, que a galera aí tá comparando há anos. Pink Malink é um desenho animado que a Nickelodeon e a Netflix se uniram pra fazer, e a história segue a vida de um cachorro quente que vive no mundo humano e que é tão positivo que dói a felicidade dele. Junto a ele tem o Babs e o JJ, que são seus melhores amigos, né, que ajudam ele a filmar ali as suas aventuras no decorrer do seu dia a dia. É aquele desenho típico da Nickelodeon, né, com tanto potencial, mas que preferiram optar ali pelo humor besterol. A única coisa mesmo que salva é a qualidade da animação. Primeiro de tudo, é importante saber que a primeira temporada de Gumball foi lançada em maio de 2013 e a primeira temporada de Pink Malink foi lançada em janeiro de 2019, muito tempo depois. Só que, curiosamente, os episódios pilotos foram em datas tão próximas que não dá pra falar que Pink Malink plagiou o Incrível Mundo de Gumball. O piloto de Gumball foi lançado em 2008 e ninguém tinha acesso a esse piloto, e o piloto de Pink Malink foi lançado em 2009, um ano depois, ou seja, não tinha como o criador ali ter acesso ao piloto de Gumball e decidir tão rápido assim, plagiar descaradamente. Só que mesmo sabendo disso, é agora que a confusão começa. Chris Garbage é o criador de Pink Malink, né, e curiosamente o cara trabalhou em Gumball. Ele até escreveu alguns episódios lá pra perto de 2013, eu acho que foram 2 ou 3 episódios que ele escreveu, e como eu disse, Pink Malink só teve a sua primeira temporada estreada oficialmente em 2019. E quando ele estreou oficialmente, né, ele teve várias mudanças lá do episódio piloto de 2009, como por exemplo o melhor amigo do protagonista, que era uma cebola, e agora é essa pessoinha. Vamos lá, me diz se isso aí não é uma versão humanizada do Darwin. Inclusive o próprio protagonista age como se fosse o Gumball, eles introduzem memes e expressões exageradas como se fosse Gumball, mas é claro que eles não chegam nem perto do humor único ali dos Wattersons, né? Eles também utilizam aquele método de Gumball que tipo, somos um entretenimento e a gente sabe disso, que a gente tá em um programa de televisão. Então sim, é perceptível que eles se inspiraram muito no Incrível Mundo de Gumball a ponto de quase parecer que eles plagiaram o desenho animado, né? Tipo, ficou bem próximo o humor, a ideia, o estilo de arte. Mas enfim, esse último da lista aqui eu não quero deixar como plágio, eu só quero deixar ele como próximo do plágio. Se vocês pegarem na internet e fazer uma pesquisa rápida sobre Pink Malink, vocês vão ver que muitas pessoas acusam ele de ser uma cópia descarada de um Incrível Mundo de Gumball. Eu não acho que é uma cópia descarada, eu acho que só chegou próximo ali, algumas ideias foram puxadas ali de um Incrível Mundo de Gumball, mas sei lá. Então é isso, gente, deu 3 aí na nossa lista, mas foi divertido analisar esse Miracle Star, que é totalmente uma cópia. Aí teve aquele episódio do Porta dos Fundos que é similar, bastante gente comparando se é ou não é. E teve esse Pink Malink aí que é próximo, mas eu não acuso que é. Eu pesquisei muito pra achar se existe outras cópias, e com certeza deve existir, que a gente não faz a menor ideia, mas é sim uma cópia de um Incrível Mundo de Gumball. Se vocês souberem, comentem embaixo, que daí eu vou estar falando. Eu só penso em futebol e o Google me entende. Ferreiro Rocher. Momentos que valem ouro. O Incrível Mundo de Gumball é um desenho que fez muito sucesso, e como consequência, isso inspirou muitas animações, e isso não teria nenhum problema. Se não aparecesse uma série que literalmente tenta copiar tudo em Gumball. E eu não tô zoando, não é inspiração, e sim cópia mesmo. E hoje eu quero falar da série animada chamada Miracle Star, que tinha começado inicialmente como uma propaganda de leite, só que pelo sucesso que foi esse comercial, acabaram fazendo uma série em animação. Mas parece que eles não têm criatividade pelo jeito. E os produtores de Gumball ficaram sabendo disso e não ficaram quietos. E eles deram uma resposta a isso no episódio 11 da 5ª temporada chamado Os Imitadores. E essa resposta, ela simplesmente foi genial. Eles ganham dinheiro com as nossas vidas e estamos pobres! Mas antes de continuar, se você gosta de vídeo de desenhos e principalmente de Gumball, considere se inscrever para não perder nenhum vídeo como esse aqui, beleza? E essa resposta, ela começa no supermercado, que o Gumball e o Darwin estavam em frente a uma estande de comidas exóticas. E era um lugar que tinha caviar que o Darwin, ele até chegou a experimentar. Gumball, olha, tem uma mesa nova de comidas exóticas. Caviar cowboy? O que é isso? Só que tem um pequeno problema, porque eu andei pesquisando e caviar são ovas de peixe. Então isso quer dizer que o Darwin sem querer cometeu canibalismo? Sei lá, foi uma coisa que passou despercebido, mas eu acho que vale comentar. Porque logo em seguida, o Gumball tentou disfarçar isso. Ovas de
cowboys? Mas isso não importa, porque foi nessa hora que começou a farpa sobre a série Miracle Star. Porque o Darwin, ele acabou falando isso. Não é tão estranho quanto leite de cabra em pó. Quem precisa disso? O astronauta intolerante à lactose. E pra quem não entendeu, os personagens da série Miracle Star é representado por uma família de cabras. E o comercial onde surgiu essa animação foi exatamente para promover leite de cabra. Então já vimos que esse episódio ele já começou muito bem. Só que foi logo em seguida que conhecemos os personagens paródia da série Miracle Star, que claramente ali era o Gumball e o Darwin da Shopee. Que se comparar esses personagens paródias com o da série animada que copiou o Gumball, não tem como não dizer que são a representação deles, e daqui a pouco eu explico porque que não colocaram literalmente eles aqui. E eles começam a replicar exatamente a mesma cena que o Gumball acabou de fazer com o Darwin. E por conta disso, o Gumball acabou percebendo que literalmente há 2 minutos atrás, eles fizeram a mesma coisa e eles estavam copiando. O que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo aqui? É o que, pai? Então, para testar essa disposição da cópia do Gumball, ele começou ali a fazer algumas ações que o outro literalmente faz iguais. Até quando o Gumball finge que vai vomitar, a cópia faz a mesma coisa. E quando o Darwin faz alguma ação, essa perereca, ela faz a mesma coisa. E quando eles vão pro carro, o Gumball conta o que acabou de acontecer pra Anaís e pros pais dele, que literalmente eles estavam copiando eles. E até então a Nicole, ela fala pra deixar pra lá porque pode ser coincidência. Só que essa opinião da Nicole começou a mudar quando essa família passou ao lado deles. São eles! Que isso? Que isso? E o choque da Nicole com o Ricardo foi tão grande que eles bateram até o carro. Então foi quando o Gumball ele pesquisou na internet e acabou achando uma série animada chinesa chamada O Incrível Mundo de Titi, que é como se chama basicamente esse Gumball aí da Shopee, tá ligado? Que é literalmente zoando sua cópia, que ela se chama Kiki na versão chinesa. Eles até começam a zoar depois que leram a descrição dos personagens. Esse aqui é o meu sósia. Titi, esse cabra é a atenção do centro. Ele é sério? Não confia nele? E nisso eles vão lendo de cada um, né? Que, por exemplo, o Darwin, essa versão dele nessa paródia é chamado de Ribbit, e o do Ricardo nem tem nome, basicamente é chamado de pai. Pelo menos a descrição do personagem faz sentido. Pelo visto, eu sou um homem gordo preguiçoso se escondendo no sofá. E também temos a Nicole, que ela nem tem nome, basicamente também se chama mãe, e a descrição de personagem dela nem faz tanto sentido. Olha minha, nossa, que mamãe. Quem liga se é irritante? Você? Só que chegamos em uma parte importante, porque é revelar a versão da Anaís. Só que não chegou a mostrar porque a versão dela foi deletada. Além de que a descrição da personagem dela soava bem estranha, parecia até machismo. Mulher sem direito de celebrar em República Popular. O lance é que existe um motivo pra Anaís não estar nessa série. Porque como eu tinha falado, esse desenho que copia Gumball, ele é chinês. E isso tem a ver com as leis chinesas, que basicamente é por conta do inchaço populacional. Porque resumidamente, na China só pode ter 2 filhos por família. E eu não pretendo entrar muito nesse assunto porque essa lei ela foi mudada várias vezes, mas basicamente a Anaís foi deletada porque ela extrapola 2 filhos por família. E lembre-se disso porque a Anaís ela vai ser uma peça muito importante para o que vai acontecer daqui a pouco. O lance é que essa família falsificada, eles têm um programa de TV que é literalmente copiando a família Watterson. As cenas elas são iguais. O que deixou o Gumball meio bravo com a situação, porque eles estão ganhando dinheiro em cima deles, enquanto eles basicamente são pobres. Eles ganham dinheiro com as nossas vidas e estamos pobres. A Nicole até fala que vai processar essa família por cópia, só que a Anaís acaba falando que processar uma pessoa, isso gasta muito dinheiro. Que o choque da família foi tão grande que eles caíram do sofá. E o irônico é que essa cópia do Gumball fez a mesma coisa que acabou de acontecer. Pera um minutinho. Como imitaram isso? Acabou de acontecer. E a resposta pra isso é bem simples, porque eles ficam stalkeando a família Watterson. E foi então que começa uma briga da família Watterson com cada membro dessa família que é uma cópia. Gumball versus Titi, o Ricardo versus o pai, Nicole contra a mamãe, Darwin contra o Quaquá. Só a Anaís que ela ficou excluída, porque ela não tem sua versão cópia. E então que ela viu que essa briga não tava dando em lugar nenhum, então é quando a Anaís acabou falando pra eles descobrirem a própria identidade. O que estão fazendo é criminoso demais. Então tentem ser originais. E nisso eles começam a tentar mudar a aparência dos personagens, que era pra eles serem originais e irem embora. Só que quando eles vão olhar a internet, eles acabaram de fazer a mesma coisa. Mas eles fazem como se fosse a família Watterson copiando eles, tá ligado? Vou esse carro e não voltei mais. Caramba, nunca vamos nos livrar deles. Esse pessoal não tem
tem vergonha na cara. Então foi quando a Anaís ela deu uma das ideias mais loucas que ela já teve, porque ela acabou percebendo uma coisa: essa família, ela literalmente fazem tudo o que eles fazem. Então a solução para isso é fazer coisas altamente perigosas para eles copiarem. Assim poderia, sei lá, acontecer alguma coisa ruim e eles param de copiar. Então foi exatamente o que o Gumball e o pessoal resolveram fazer. Por exemplo, o Ricardo ele se amarrou em corrente, jogou a chave e pulou na banheira. E o Gumball ele resolveu usar uma dinamite como despertador. E o Darwin no café da manhã ele pegou um leite e produto químico e resolveu escolher de olhos vendados. Se ele tivesse escolhido o errado, teríamos um peixe de Chernobyl. E depois disso acontece uma parte que eu achei engraçada, que o Ricardo ele faz malabarismo com motosserra. O cara é muito brabo quando quer. E pra completar esse trecho de coisas perigosas que eles estavam tentando executar, pra ver se aquela família copia e acontece alguma coisa, eles deixaram o ferro ligado, uma vela e o forno aceso. Eu deixei o ferro ligado, deixei a vela acesa perto das cortinas. Esqueci de deixar o forno ligado. Eles estão querendo explodir a casa, só pode. E depois dessa parte, eles dão um grau de carro, e se isso não fosse o bastante, o Ricardo doou os órgãos dele no hospital. O que quando eles chegam em casa e vão olhar o computador, ele descobre que o rim que ele doou foi pro Ricardo da Shopee, e esse cara, ele doou pra outra pessoa, pra copiar ele, basicamente. Então, como eles viram que tudo que eles estavam fazendo não estava funcionando, eles resolveram levar a situação pra um novo nível. Nós vamos ter que levar isso a outro nível. Então é quando eles pegam um caminhão de combustível vazando e pegando fogo, enquanto eles estavam indo em alta velocidade. Eu sou a única que entende a diferença entre chegar a outro nível e quase chutar o balde. Isso é uma péssima ideia! E agora que eles entenderam o nível perigoso que eles estavam se metendo, eles tinham que dar um jeito de sair daquela situação. E a primeira ideia do Ricardo era tentar ir o mais rápido possível para tentar pular a ponte, mas tipo, claro que isso não ia funcionar. Então ele fala para ir mais devagar, só que também não ia dar certo porque o fogo ia chegar no combustível. É impossível parar naquela situação. E a solução do Gumball era pior ainda. Tive uma ideia. Deixa pra lá. Então Darwin, ele deu a ideia de pular, só que eles acabaram parando no mesmo lugar. E foi então que a Anaís, ela tem um papel muito importante nessa situação. Lembra que eu falei que ela ia ser uma peça-chave mais pra frente? Então, ela fala que a melhor saída é soltar o container de combustível. Só que o único problema é que nenhum deles conseguiriam fazer isso porque eles são muito grandes. Só que como ela é pequena, isso ia dar certo. Vamos soltar o tanque! Como? O espaço entre o caminhão e o tanque é muito pequeno. Pra vocês, talvez, mas não pra mim. E é então que a Anaís, ela vai numa missão mega arriscada tentar soltar o container. Ela até tem uma certa dificuldade, mas ela consegue. O que fez esse container acabar explodindo. E também foi por muito pouco que eles não caíram no abismo, eles conseguiram frear a tempo. O que eles ficam bem felizes, né? Até comemoram porque conseguiram parar. E foi então que a Anaís acabou falando que pena que eles não mantiveram a irmãzinha. Porque como eles não tinham alguém pra parar, como a Anaís, né? Eles caíram no abismo. Deviam ter mantido a irmãzinha. Como assim? E o mais inacreditável é que mesmo assim eles não morreram. E depois disso, eles ficaram ferrados demais pelo que aconteceu. Assim, finalmente o Gumball dando um fim à sua cópia. E essa foi a resposta dos produtores de Gumball para essa cópia chinesa. Mas agora vamos a umas informações extras. O Miracle Star, que no caso é a cópia de Gumball, ele durou muito pouco, contendo só 12 episódios. Porque logo em seguida, ele foi cancelado devido à repercussão negativa. E era ridículo, porque realmente era uma cópia descarada de Gumball. Até os personagens da escola eram iguais. Inclusive, comenta aí quantos que vocês reconheceram. E essa animação, como eu tinha falado, ela começou numa propaganda de leite de cabra. E nessa animação, eles já copiavam Gumball, como por exemplo nessa cena. 这是我的最爱，也是我的。我要把他们都搬回家。Olha, Darwin, shampoo! Perfeito para pessoas carecas. E só um último fator curioso, que para fazer esse episódio Os Imitadores, os produtores de Gumball consultaram o setor jurídico para saber se eles poderiam colocar a versão chinesa mesmo para zoar. Só que eles foram aconselhados que melhor que não, porque poderia dar copyright. Sim, a cópia poderia processar o original. Então imagina, o quão seria bizarro o verdadeiro ser processado pela cópia. Então foi por conta disso que eles optaram por fazer a versão semelhante e não a versão chinesa mesmo, tá ligado? Mas resumidamente, é isso, essa é a cópia descarada de Gumball, que os produtores, eles resolveram zoar e simplesmente ficou genial. Mas me conta, você conhecia essa cópia de Gumball? Deixa um comentário aí que eu gostaria muito de saber. E não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado, que é pra não perder os próximos vídeos e até mais. Tem roupas, calçados, acessórios e bolsas para todos os estilos. São milhares de ofertas com frete grátis e entrega super rápida. Tudo de moda tem no Magalu. Compre agora!
exóticas. Gumball, olha, tem uma mesa nova de comidas exóticas. Caviar cowboy? O que é isso? Ovas de cowboys? Julgando pela sua expressão, a minha vida vai ser melhor se eu acreditar nisso. Olha esse, Darwin. Gordura moída e agrupada de volta numa capa de celulose com condimentos líquidos e água com sal. É a pior coisa que eu já... Ah, quem diria, salsicha? Não é tão estranho quanto leite de cabra em pó. Quem precisa disso? Um astronauta intolerante à lactose. Gente, olha, tem uma mesa nova de comidas exóticas. Eca, olha esse, Ribbit. Gordura moída e agrupada de volta numa capa de celulose. O que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo aqui? Tá querendo me imitar, né? Tá. Imita isso. Eu te fiz comer caviar cowboy, mané. Cara, ele tá do lado das lixias. Pera, então. Para, me dá vontade de vomitar quando as pessoas... A gente tava na mesa de comidas exóticas e eles imitaram o que a gente fazia. Comidas exóticas. Eram que nem as... Delarte Rio. 4 anos. O Incrível Mundo de Gumball é um desenho que fez muito sucesso. E como consequência, isso inspirou muitas animações e isso não teria nenhum problema. Rachel Wilson, ou Raquel Wilson, é uma personagem do Incrível Mundo de Gumball que a gente conhece nas 2 primeiras temporadas. Só que simplesmente ela desapareceu do desenho. Depois de um certo tempo. E em toda a série de Gumball, ela só teve uma participação relevante. Então hoje eu quero falar um pouco dessa personagem, o que aconteceu com ela e o motivo que fez ela desaparecer do desenho. Raquel. Só que antes de prosseguir, se você gosta de desenho e principalmente de Gumball, se inscreva no canal para receber mais conteúdos como esse, beleza? E como eu tinha falado, a Rachel, que acabou sendo chamada de Raquel na dublagem brasileira, ela teve sua primeira aparição no 3º episódio da primeira temporada, que ela só tava ali pelo cenário, não teve uma interação com ela. E um fator interessante é que ela é irmã do Tobias, porém, a Rachel aparece em alguns episódios, mas ela nunca teve interação de diálogo. Isso até um certo episódio chamado A Festa, que é o 17 da primeira temporada. E eu quero dar mais destaque a esse episódio porque aconteceram muitas coisas legais nele. Não só porque focou em uma personagem deixada de lado, como a Rachel também foi o primeiro interesse amoroso do Darwin. Até que você é bem legal pra uma criança. E tudo começa com a turma conversando se foram convidados pra festa ou não. Que no caso, era o Tobias que estava convidando os amigos. Gente, deixa eu ir direto ao assunto aqui.
aqui, tá legal? Todos estão convidados. Só que o problema é que quem daria essa festa seria a Rachel. E ela não queria um bando de crianças no mesmo lugar que ela. Minha festa é pra jovens adultos e não pra bebês filhos! Então Tobias, não sendo nada burro, ele ameaçou contar pros pais deles que se ela não deixasse ele levar os amigos, ele iria dedurar ela. Não seria mesmo uma pena se mamãe e papai descobrissem sobre sua festa secreta? Então, como a Rachel não queria que eles fossem, ela acabou inventando uma coisa. Ela só deixaria entrar na festa quem tivesse um par. O que, de certa forma, isso foi bem engraçado porque mostrou a inocência do Darwin. Porque nessa época, ele nem sabia o que significava isso. Esse é o tal do Mula. Só que esse pensamento dele, ainda nesse episódio, vai mudar. O lance é que a professora Simmel ela acabou ouvindo a conversa dos alunos. É uma festa secreta, não é? É melhor eu avisar ao diretor Brown. O que a gente já pensa que ela vai acabar com a festa, mas calma que não é bem assim. O lance é que todo mundo tava tentando arrumar um par pra festa. O engraçado é que o Gumball ele não tava conseguindo criar coragem pra convidar a Penny. Não. Só gosto dela como amiga. Então por que tem corações nos seus olhos? Pra ele é muito fácil convidar qualquer garota, menos a que ele gosta. E foi engraçado porque ele até recebeu um convite da Penny através de um bilhete. Só que o problema é que ele não entendeu que era ela. Que é isso? Quer ser a geleia no meu sanduíche de manteiga de amendoim? Na real, ele pensou que era aquele amigo dele que parece uma torrada que ofereceu geleia pra ele. Então ele acabou recusando porque ele falou que não tava com fome. E a Penny também não tinha assinado, né? Então fica difícil de adivinhar. O lance é que o Gumball, ele teve a proeza de ser rejeitado por todas as garotas da escola. Até a Suzy. A Suzy rejeitou ele. Oi, Suzy. É seu dia de sorte. Vai ser meu par na festa. Que tal? E pra completar o fundo do poço, o João Banana também tirou o sarro da cara dele. Dançou! Vamos lá, espinhenta, vamos nessa! Então, como uma medida desesperada, ele foi na sua última opção, que no caso foi chamar a Tina. E tudo isso porque ele não conseguia convidar a garota que ele realmente queria ir junto. Mas pelo menos a Tina acabou aceitando, já que não tinha outra opção. Só que o complicado é que ela fez ele se humilhar pra isso ser possível. Não desliga. Por favor, posso implorar? Sim, estou de joelhos. Então chegamos no momento que a Rachel teria um pouco mais de destaque, que no caso é na festa. Só que essa parte ela foi bem engraçada porque o Ricardo ele já estava orgulhoso do Gumball, já que seria o primeiro encontro dele. Eu tô tão orgulhoso de você! Meu garotinho agora tá virando homem! Mas quando chega na festa, a Penny acabou indo com o Hector, que é aquele gigante. E deu até pra perceber, né, que ela tava com raiva do Gumball. Oi! Olá! Oi, Penny. Oi, Gumball. O que foi uma pena porque ele rejeitou o convite dela sem querer, já que ele não entendeu aquilo direito. O que até deixou o Gumball pra baixo, já que ela foi com outra pessoa. Sendo que parte disso foi culpa dele, porque a Penny tentou. Ficou até um clima meio pesado entre os dois, tá ligado? Mas vocês lembram que a professora Simmel tinha ouvido a conversa sobre a festa? Então, ela e o diretor resolveram aparecer também, mas não iriam agir agora. Eles iriam esperar até a festa bombar pra fazer alguma coisa. Vamos começar a agir. Paciência, Michael. Vamos esperar até que a festa bombe. E foi então que a Rachel resolveu dar as caras, porque ela vai receber a galera que bateu na porta, só que o problema é que os amigos do Tobias chegaram primeiro. Até o humor dela piorou na hora. Tobias! Acabaram de chegar mais alguns dos seus amigos bobalhões. Mas quando começa a festa, ela tava meio parada. Tava até parecendo festa do chá, pra vocês terem ideia. Pessoas fazendo danças simples, comendo ou fazendo brincadeiras leves. O que a minha reação tava igual do Gumball, porque tava meio decepcionante. Isso é uma festa do colégio? Só que a campainha acabou tocando que simplesmente do nada a professora Simmel acabou arrebentando a porta. O que a gente acabou pensando que ela estragaria a festa, mas foi muito pelo contrário. Ela acabou deixando a festa muito melhor. Agora a música de verdade! Só que o estranho foi uma cena do Ala, que eu não quero nem imaginar o que significa isso. E devido a isso, meio que a festa, ela começou a virar bagunça do nada. Praticamente começaram a destruir a casa da Rachel, tá ligado? Ô, cara, estou tentando dormir aqui. Desculpa. Porque devido a tudo isso, ela foi até pra parte de fora chorar que o Darwin, ele foi conversar com ela. E ele pergunta pra Rachel, né, o que aconteceu. E então que ela fala que essa é a pior festa de todas, porque ela convidou os amigos e ninguém apareceu. Mas o Darwin, ele até tentou ser simpático, ele fala que eles apareceram e são amigos dela. Só que a Rachel acaba falando que eles não são amigos dela, afinal eles destruíram a casa dos pais dela. E realmente, a casa, ela tava toda quebrada, o João Banana até voou da janela. Vocês não são meus amigos! Vocês destruíram a casa dos meus pais!
Só que o Darwin acabou falando pra ela não se preocupar porque ele vai ajudar a arrumar tudo, afinal ele é um peixe sugador. O que isso foi até legal porque a Rachel, ela começou a se sentir melhor depois que conversou com ele. E foi então que ela perguntou pro Darwin qual que era o nome dele. Porque essa parte, inclusive, ela foi muito interessante, porque a primeira vez que o Darwin, ele fala o nome completo dele no desenho. Darwin, Hagland, Caspian, Arábio, Poseidon, Nicodemos, Watterson III. Que ele, inclusive, tem um nome bem maneiro. O que a Rachel, ela achou ele bem legal, mesmo sendo uma criança. Só que depois disso, meio que a festa, ela já tava acabando. Todo mundo ali já tava caído no chão. E pelo menos nessa hora, aquele mal entendido da Penny com o Gumball acabou sendo resolvido. A Penny fala que convidou ele, mas o Gumball não tinha entendido o recado. E era pra eu ser a geleia, não era? Você não entendeu mesmo? Que depois disso ele acabou se sentindo bobão por não ter entendido. E por conta disso, ambos trocaram de par porque a Tina, ela também queria estar com o Hector. E a Penny com o Gumball nem se fala, né? Pelo menos o mal entendido no fim foi resolvido. E o Darwin, ele realmente cumpriu o que prometeu. Ele arrumou a casa inteira e limpou tudo. O que nessa hora foi bem engraçado porque a Rachel, ela perguntou pro Darwin como um carinha legal como ele não tem uma namorada. Que o Darwin, ele até pensou, pra que eu vou querer uma? E foi quando a Rachel deu um beijo nele como agradecimento que o Darwin, ele se sentiu nas nuvens. E pra que eu vou querer uma namorada? Pra isso. Agora ficou tudo tão claro. Mas claro que isso não ia dar em nada, né? Porque afinal a Rachel, ela é muito mais velha que ele. E o curioso é que depois disso, o Gumball até tomou a iniciativa dessa vez de na próxima festa, a Penny ir com ele. Só que o mais louco disso é que a Penny não só aceitou, que quase que rolou um beijo entre os dois pela primeira vez. Só não aconteceu porque o Ricardo, ele chegou bem na hora pra buscar o Gumball e o Darwin. E o que eu gostei da reação do Ricardo é que ao ver o Gumball com a Penny, ele acabou falando: O papai gosta mais da nova. Quem? O quê? A Penny? Ah, não, eu não amo. Quer dizer, eu amo. Quer dizer, eu gosto dela. E o Darwin, ele adorou a festa porque ele também se deu bem. E no fim, os pais da Rachel, eles não descobriram sobre a festa. Só que a Sim e o diretor ainda estavam no armário, ou seja, dá a entender que no final, eles descobriram. Espere a conta do telefone chegar. O lance é que esse episódio foi o único relevante da Rachel em Incrível Mundo de Gumball. E ao todo, até que ela apareceu em 10 episódios. Sendo na primeira temporada chamado O Terceiro, O Fim, O Mistério, O Primata, A Maldição, que inclusive, esse episódio, ele foi a última aparição física dela na série. Depois disso, a Rachel simplesmente sumiu. E quando ela aparece de novo, é apenas em fotos ou flashback. Como, por exemplo, no episódio A Internet da segunda temporada. Ela aparece ali por um instante no computador, e já na terceira temporada, ela aparece nos episódios O Spoiler e O Abraço. E ela só vai aparecer de novo na quinta temporada no episódio chamado O Cupido, que foi em um flashback do Darwin para mostrar pessoas que já beijou ele ou quem ele já beijou. O lance é que a Rachel sumiu do radar tendo só uma participação importante. Então levantou o questionamento, né? O que aconteceu com ela? Então eu fui pesquisar na wiki da personagem e lá foi dito pelo Ben Bellick, que nome difícil de pronunciar. E esse cara, ele nada mais nada menos que o criador de Gumball. E ele conta que alguns membros da equipe não gostavam dessa personagem. Então por conta disso optaram por remover ela da série, porque ela também dificilmente se encaixava com outros personagens. Então esse basicamente é o motivo dela ter simplesmente sumido, tá ligado? O que eu particularmente acho uma pena, porque apesar dela ter uma personalidade forte, eu acho que ela poderia sim ter um arco de evolução e ter mais foco. Além de que a Rachel, ela dá o contraste de personagem mais velho interagindo com o mais novo, o que daria pra desenvolver a Rachel sem apagar ela da história. Só que depois que o Incrível Mundo de Gumball acabou, foram lançados alguns episódios especiais, que em um desses episódios tem um que é chamado O Anuário de Darwin, que em um momento, tem um momento que o Darwin, ele perguntou do Tobias sobre a Rachel, e foi então que ele revelou o que aconteceu com ela, né, que na verdade ela foi pra faculdade. O que aconteceu com a sua irmã Rachel? Ela se foi. Se foi? Tipo, que nem os dinossauros? Não, foi pra faculdade. Mas a festa foi da hora, né? Ele falou. Ela morreu igual dinossauro. E na sala deve ter um monstro de um dinossauro deste tamanho. Sim, meio que justificando o fim da Rachel na série. O que pelo menos isso, né? Porque até então a gente pensava que tinham esquecido dela ou que ela tinha morrido. Só que de qualquer forma, o fim da Rachel na série pra mim foi uma pena. Pelo pouco que a gente viu dela na série, eu queria ter visto mais interações dela com o pessoal. Mas e o que você acha? Você lembra da Rachel ou gostava dela? Comenta aí que eu gostaria muito de saber a sua opinião. E não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado, que é pra não perder os próximos vídeos e até mais. Gente,
Sid, nós temos que conversar. Eu sou literalmente quase uma adulta. E eu não posso mais viver desse jeito. Então você vai falar... Garoto bom, mas tem que aturar. Pai, amanhã tem que nele. Amanhã tem que nele. Querem só mandar. Tudo então, o medo então, logo se afastar. Seus peixinhos lá estão e seus desejos vão já realizar. Eles são seus padrinhos, padrinhos mágicos. Assim esse varinhos? Com essas coroinhas. Padrinhos mágicos, sensação, feijão, bombom, carrão. Quadra bem enjoada que nem suco de goiaba. Serpentina, polimate, batatinha e chocolate. Padrinhos mágicos. Tá tudo bem se o garoto tem padrinhos mágicos. Tô sabendo! Lá vou eu. Peguei, tá com você. Ah, é? Peguei, tá com você. Tá comigo. Na verdade, não. Quem foi apanhado não vence. Ah, é chato ser gostoso, né? A gente vai brincar de quê agora? Que tal brincarmos de pique-esconde? Não tem lugar pra se esconder no aquário. A gente podia brincar dentro do castelo, é legal. Dizem que ele pode aparecer nas próximas temporadas do desenho, ou até mesmo no filme como o grande vilão da história. De fato, é impossível dizer qual dessas versões vai ser realmente a verdadeira. Mas o fato é que existem sim coisas um tanto bizarras em Um Incrível Mundo de Gumball, como a gente falou lá no início. O palhaço, que é praticamente uma versão animada de um dos personagens mais sinistros de filmes de terror de todos os tempos. O palhaço Pennywise de It, a Coisa. Depois que os fãs do desenho descobriram que o palhaço aparecia muito mais vezes do que a própria produção do desenho e os fãs tinham confirmado que ele apareceria só em 5 ou 6 episódios, sendo que na verdade ele aparece de maneira extremamente sinistra e frequente em mais de 10, sempre escondido e à espreita, colocado propositalmente na animação, muito tem se debatido qual a intenção em colocar personagens aterrorizantes em desenhos infantis. Por mais que isso seja mostrado só no episódio da 6ª temporada, A Maldição de Elmore, e tenha sido uma edição feita pelo Tobias para assustar a Leslie e o Alan como uma pegadinha, pode ter certeza que isso foi o suficiente para encher a cabeça dos fãs de desenhos animados, com as teorias mais incríveis e bizarras possíveis, como ele ser um sequestrador de crianças, assim como Pennywise que o inspirou. Mas o fato é que a mesma premissa acaba valendo também ao Money Nice, que realmente é um personagem que existe. Ele foi utilizado só no episódio piloto e depois acabou caindo no esquecimento. Ou seja, exatamente no vazio. O lugar mais perigoso de toda a história de O Incrível Mundo de Gumball. O fato é que desenhos animados, seja lá qual for, são feitos por adultos para crianças. E a verdade é que adultos têm a capacidade de influenciar a criar teorias bizarras sobre personagens e situações dentro de desenhos. Além disso, eles também são os melhores em assustar e colocar mensagens subliminares e easter eggs em desenhos, como a gente vê dia após dia nas animações. O fato é que alguém em algum momento, provavelmente um adulto, teve acesso aos episódios de O Incrível Mundo de Gumball, e aí baixou eles e colocou em um site de pirataria. E não satisfeito com isso, essa pessoa simplesmente investigou e descobriu um personagem bizarro, que acabou sendo descartado da história. E para completar seu plano sinistro, ele pega esse design e coloca em vários momentos ao longo das temporadas, criando uma verdadeira caçada ao Money Nice, com situações extremamente sinistras e assustadoras, como essa em que o Gumball está sendo aterrorizado pelos seus próprios colegas, e o Money Nice aparece como um espectador que está adorando o que está vendo.
Talvez a pessoa que tenha lançado o questionamento no Reddit há 10 anos atrás seja a mesma pessoa que criou o site de episódios piratas e a mesma que se deu o trabalho de incluir esse personagem horripilante em vários episódios. Ou talvez ele seja só realmente um garoto ou garota inocente que percebeu o personagem aparecendo de maneira aleatória. Mas o fato é que ele foi colocado onde ele não devia estar. Isso cria uma aura de espanto e susto, como se não bastasse o palhaço bizarro que volta e meia acaba aparecendo no trânsito de Elmore, e sempre olhando para o fundo dos nossos olhos ao invés de olhar para outros personagens do desenho. A questão é que o Money Nice realmente tá lá, com seus olhos vazios, observando a tudo e a todos, e muitas vezes com a boca mostrada de uma... E aí, povinho, o meu nome é Ip e seguinte, por algum motivo, há alguns dias, um vídeo de O Incrível Mundo de Gumball se popularizou no TikTok. Nesse vídeo mostra um suposto palhaço que estaria sempre no fundo, fora de foco. O vídeo em questão daria a entender que o palhaço estaria presente em todos os episódios de Gumball, e isso é bem assustador, num pique meio The Grieving. Nesse vídeo, a gente vai catalogar todas as suas aparições e tentar explicar, afinal, o porquê que esse palhaço tá sempre olhando não pra cena, não pros personagens, mas sim pra nós, os espectadores. A gente não vai explicar o que é o desenho e o seu universo, porque se tu não souber, eu sinceramente não sei o que tu tá fazendo olhando esse vídeo. Mas o que é necessário frisar é, no desenho existem diversos personagens e todos eles sempre destoam um dos outros. Um é 3D, o outro é um pão, massinha de modelar e uma literal boca de cabeça pra baixo. Dentre essas variedades de personagens, tem alguns que são mais estranhos que outros. Só que pra mim, o mais estranho são os que não tem nenhum aprofundamento. Tipo o Dr. Bundovski, que é literalmente só uma bunda. É tipo isso. Nessa leva de personagens, a gente tem o palhaço. Tem tão pouca informação sobre ele que eu nem sei se o nome dele realmente é palhaço. A lenda que esse palhaço tá sempre em algum canto olhando pro espectador surgiu no episódio 51 da 6ª temporada, intitulado A Maldição de Elmore. Só que ele já tinha aparecido antes. A sua primeira aparição foi no episódio 19 da 3ª temporada, Os Procrastinadores. Nesse episódio, a Nicole, mãe do Gumball e do Darwin, vai sair pra fazer compras e ela voltaria às 5 horas. Só que ela passou uma tarefa simples pros dois fazerem, colocar o lixo pra fora. E, bom, como o próprio nome sugere, eles falharam nessa tarefa. Onde é que o palhaço se encaixa nisso? Em uma cena desse episódio, os dois vão estar desenhando um ao outro. O Gumball desenha o Darwin de forma belíssima. Só que na hora do Darwin, ele fez o Gumball junto de um palhaço bizarro na janela. Ele fez isso porque ele de fato tava lá. Durante essa tarde que eles fazem tudo, menos pôr o lixo pra fora, a Nicole já esperava que eles não fossem fazer a tarefa que ela passou. Com isso, ela mandou um telegrama lembrando eles do que eles têm que fazer. Adivinha por quem? O palhaço. No telegrama, ela cita que eles devem tirar o lixo pra fora como ela mandou. Trouxe um telegrama para Gumball e Darwin Watterson. Joguem o lixo fora, não vai demorar nada. Se pensarem direito, não vão ver a mamãe irada. Assinado Nicole Watterson. Desse episódio é só isso. Essa é a única relevância que esse palhaço tem por enquanto. A sua segunda aparição é um pouco mais assustadora e eu diria que até sádica. Nesse episódio, o Gumball quer provar um ponto dele. Nessa série, a gente tem dois extremos de personalidades. De um lado, a gente tem o Gumball, o próprio anticristo. Pra quem já viu esse desenho, sabe que esse personagem, na maioria das suas ações, ele é mau. Não por querer, mas só porque ele faz tudo errado ou porque ele é cabeça dura. E do outro lado, a gente tem o Alan, que na pior situação que ele possa se encontrar, ele ainda vai dar um jeito de ver o copo meio cheio. Pois bem, nesse episódio, o Gumball tá dando uma de coringa, e ele quer provar que a distância de uma pessoa normal pra uma pessoa insana é somente um dia ruim. Resumindo, ele vai tentar fazer de tudo pra deixar o Alan descontrolado de raiva. Ou como ele mesmo diz no episódio, eu quero provar que tu pode ser tão ruim quanto eu. Dentre as diversas coisas que ele faz pra destabilizar o Alan, uma delas passa de todos os limites. O Alan claramente é um balão, e seus pais também. O Gumball vende os pais dele pra uma festa infantil, pra eles serem transformados em balões de cachorro e etc. E bom, adivinha quem comprou os balões? O mesmo palhaço. A cena é bizarra, porque os pais do Alan suplicam por ajuda, dizendo ter um filho e etc. Só que o palhaço só ignora, se mostrando alguém totalmente frio. A sua terceira aparição é no episódio 38 da 4ª temporada. Esse episódio é um dos mais aleatórios do programa. Ele é um monte de sketch
sketches que de início parecem sem sentido e sem nexo, mas no final do episódio é explicado o porquê de tudo isso. Esse episódio foca nas personas mais estranhas de Elmore, que é a cidade onde o desenho se passa. Cada um tem o seu tempinho de tela, mostrando algo aleatório, e no final todos eles cantam juntos uma canção sobre ser totalmente normal ou não ser normal. E, bom, é claro que no episódio que explora personagens estranhos e suas peculiaridades, esse palhaço ia ter o seu tempinho de tela também. Ele tem uma cena cantando sozinho, e também aparece junto do povo todo cantando. Ninguém e todo mundo é estranho como nós também. A sua próxima aparição relevante foi lá na 6ª temporada, no episódio que eu citei no começo, A Maldição de Elmore. Foi nesse episódio que esse palhaço se tornou uma lenda, e é por conta desse episódio que esse vídeo existe. Também por conta desse episódio, uma teoria bem pesada foi criada em cima desse palhaço. Na trama, Alan e Leslie estão passeando na noite de Halloween. O que é isso, afinal? Não faço ideia. Parece que alguém tentou fazer um livro com plástico e fita. E ela foi deixada ali propositalmente, simplesmente pela Samara, que na real não é a Samara, mas isso eu explico depois. Depois deles tentarem jogar ioiô com uma fita cassete, a Samara explica que aquilo é uma fita, e meio que obriga os dois a verem o conteúdo dela. Nessa fita contém diversos trechos de vários episódios de O Incrível Mundo de Gumball. E quando eu digo vários, são vários mesmo. Os episódios desse desenho normalmente têm em torno de 9 a 11